Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Mentes Divergentes. Estávamos com saudade de vocês, né, Zizo? Nem fale. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com pessoas no espectro autista. E aí, para começar, quero trazer para vocês aqui uma frase que está no livro do Barry Prison, Humana à Sua Maneira, Um Novo Olhar para o Autismo. É o Barry Prison e o Tom Fields Meyer. É um livro que realmente eu recomendo para todo mundo. Abre aspas. Para a maioria das pessoas que estão no espectro, o autismo pode ser entendido como uma deficiência de confiança. Em razão às suas dificuldades neurológicas, os autistas enfrentam obstáculos imensos que são de 3 tipos: confiar no próprio corpo, confiar no mundo ao redor e o mais difícil, confiar nas pessoas. Quando a gente fala sobre essa frase, é muito, muito interessante, porque por que confiar no próprio corpo, né? A gente está pensando em questões sensoriais, em questões motoras, de respostas motoras aos inputs sensoriais, e essa imprevisibilidade que rege toda essa autorregulação constante. E aí, Zizo, o que nós temos para falar com relação a isso? Bom, é engraçado, né? Você fala essa questão do corpo, de não confiar no corpo, né? A gente não tem uma coordenação motora lá muito refinada, principalmente no começo da vida, né? Meu pai sempre falava que eu era muito estabanado. Então, existe isso, de que o nosso corpo não faz bem o que a gente quer. Não obedece. Não obedece. Além do que, as coisas que ele quer, a gente não entende. É comum o autista não perceber que tá com fome, com frio, com dor. Tem autista que é sensível, né? Ele não percebe até falar, nossa, o que eu tô sentindo? Deixa eu ver. É dor, pá! Já queimou a mão. Isso eu já vi. Sim, o Davi faz muito isso, é verdade. E então, assim, já começa por aí, mas essa questão também da nossa dificuldade social de entender a sociedade, eu já li e tenho também vivências nesse sentido, de que a gente vai ficando meio paranoico. Né? Essa coisa da perda da confiança, porque eu não entendo intenções. E aí você toma muito chapéu na vida, né? Você começa você às vezes é enganado, às vezes a pessoa se aproveita de você, às vezes a pessoa tira sarro e você não percebe que a pessoa não tá rindo pra você, tá rindo de você, né? E aí você vai se fechando, é uma tendência você começar a desconfiar de tudo. Então, às vezes, um tanto do isolamento que a gente vive é consequência dessa falta de confiança. Eu não confio na minha participação na conversa porque eu erro muito, vamos dizer. O autista não entende o jogo social. Ou fala de mais, ou fala de menos. E do lado de lá, de quem vem falar com a gente também fica receoso, porque o que ele está querendo? Que será isso? Será que eu não peguei todas as pistas? Será que isso é paquera? Será que isso é... Sabe, lembra do Silvio Santos? É namoro ou amizade? Não sei. Boa. Não sei, não, é verdade. Então, essa coisa da confiança... Qual que é essa medida, né? Que não é como se não fosse tão claro, é isso? Na verdade, não é nada claro, né? A gente não entende nada, e você vai pegando o jeito meio tateando, né? E outro dia eu estava conversando com a Paula, minha esposa, né? E falando que, assim, é muito difícil eu ficar totalmente à vontade, eu ser totalmente eu. Aí ela falou, mas nem comigo você é totalmente você? Eu falei, não consigo, porque se eu for totalmente eu, não dá muito certo. Entendeu? Porque às vezes eu posso falar uma coisa desconectada, ou eu posso só simplesmente virar pro lado e fazer outra coisa, entendeu? Há então um constante policiamento. Sim. Se aquilo está sendo ofensivo, ou desdém, alguma coisa assim. Enfim, é uma coisa assim. E isso daí é um dado interessante em qualquer relação, não só relação afetiva, amorosa, né? Mas de que eu vejo assim, muito autista tomando a atitude de passividade. Eu sou autista, todo mundo tem que me entender. Eu não sei se é porque eu vivi a maior parte da minha vida sem diagnóstico, eu já tenho uma concepção de que cada um tem que andar a sua metade do caminho.
Para ter encontro, né? Cada um vai fazer a sua parte. Claro que que eu tenho que deixar as pessoas a par das minhas dificuldades, mas não quer dizer que eu não precise me movimentar em nada. Sim, porque é o princípio da inclusão. Todo mundo se move, né? Não que eu vá fazer tudo, mas eu digo na relação, porque aí a relação sempre são duas pessoas. Então, não adianta eu dizer, eu sou autista, eu não mando mensagem. Tem um amigo que o pai tá doente. Não é intuitivo para mim ficar perguntando. Às vezes a Paula precisa ficar me lembrando, você mandou mensagem, você perguntou como tá o pai dele? Mas eu vou lá e mando a mensagem, porque é importante. Não é intuitivo para mim, não é natural para mim fazer isso. Porque se a pessoa não me falou nada, é porque deve estar tudo bem, entendeu? Tipo, ou nem passou, cabeça, né? Mas é que, tipo... não falou, não quer falar. Se ele quiser, ele fala. Sabe uma coisa assim? Porque eu sou assim. Se eu quero falar uma coisa, eu vou lá e falo. Né? Conto pra todo mundo. Às vezes minhas filhas falam, pai, pelo amor de Deus, pare de falar da gente por aí. Não, mas é porque eu tô tão feliz com aquilo que eu chego pras pessoas e conto. Então o autista tem essa coisa. E aí, isso daí já, entendeu? Embanando. Então, às vezes eu falo, se a pessoa não falou é porque ela não quer falar, porque se ela quisesse ela falava. E o neurotípico absolutamente não é desse jeito. Ele não quer ouvir suas coisas, ele pergunta como você vai, mas não é pra responder. Não responda que eu tô bem. Fala que tá tudo jóia, que é pra não perder. Exato. É proforme. E você tem que ficar perguntando como ele tá, pra ele dizer como ele tá, porque ele quer falar como ele tá, mas você tem que... é muito confuso. E aí é o que eu falo, gera às vezes isolamento, né? Assim... né, você tem muita dificuldade de manter a amizade por causa dessa dificuldade de tomar, não a iniciativa da amizade. Isso daí eu até hoje em dia eu consigo de estar ali numa rodinha, de bater papo, em ambientes que me levam para aquilo. Né? Eu não sei tomar a iniciativa, vou fazer amigos. Mas se tiver confortável, vai ficar. Tô ali parado na porta da escola, começa uns papinhos de paz ali, de repente um vai falar de cinema, Star Wars, super-herói, entendeu? Você vai por um caminho e aí a gente, falando dos nossos hiperfocos, a gente até se vira bem, né? A gente, eu digo, autista, né? Então isso, só que depois a tendência é aquilo flopar, né? Assim, tipo... Porque saiu dali, pum, acabou. Não tem aquela coisa, mano, me dá seu contato, mandar, oi, gente, e aí, vamos marcar alguma coisa. Sabe assim, é essa continuidade depois de que é um pouco, vamos dizer assim, é mais trabalhosa pra gente. E uma coisa, até você falou isso, me deu uma curiosidade. Isso em algum momento faz falta ou você nem percebe que isso é importante? Então, como é que você acha? Então, esse é o paradoxo do autismo. Eu gosto de carinho, mas eu não gosto que me façam carinho. É muito claro, esse livro fala isso. Eu gosto de estar com as pessoas, entendeu? Ao mesmo tempo que pra mim, gente, é uma coisa chatíssima. Então é um paradoxo, é óbvio que eu quero ter amigo. Mas se o amigo me convidar muito, eu já falo... Cansou. Você entendeu? Tipo, a gente tem aqui na cidade a Festa das Nações, e é uma coisa que e eu falo, gente, aquilo é horrível. É aquele mundaréu de gente, aquela barulheira. Eu não vejo sentido pagar 3 vezes o preço das coisas, porque é festa. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, se eu vou lá, eu falo, nossa, tem tal lá, sei lá, tem o bolinho de bacalhau lá na barraca portuguesa, que eu acho gostoso, tem o crepe na barraca francesa. Então, assim, é aquela coisa de que é sempre esse mal necessário, que traz coisas que... E essa coisa da amizade, é óbvio que eu gosto, mas ao mesmo tempo para mim é muito difícil, até porque o ser humano é mutável, o ser humano ele é complexo, e a gente é muito preto no branco. Então, uma coisa que eu demorei séculos na minha vida para aprender é que ninguém é todo bom, ninguém é todo mal. Porque a minha cabeça é uma cabeça... Dicotomia. Ou é o do mal. Por que a gente gosta? Eu digo autista, né? Desenho da Disney, Star Wars. Você vê que são temas comuns em meio autista. Super-herói. Por quê? Porque o bom é bom, o mal, é tudo muito claro. Caricato, né? E é tudo muito específico. Você tem este lugar e acabou. Agora, a vida não é assim. Tem o cara que você gosta e um dia ele pisa na bola.
E isso não faz ele ser mal. Mas para mim, que sou autista, meu impulso é morreu para mim. Entendeu? Então, assim, aquela coisa... Então, isso é um processo muito... E é difícil por quê? Porque meu impulso natural é o morreu para mim. E aí, Você eu fico entendeu? pensando que é essa constância de pensamento, né? Por isso que incomoda tanto a inconstância do neurotípico. Que ora, não, quer dizer que ele é falso? Será que ele é muito maleável? Eu não entendo essa maleabilidade, eu não entendo essa imprevisibilidade. Ora ele gosta, ora ele não gosta, ora ele é bom, ora ele não é bom. Falta, então, essa linha de constância. E aí a gente volta no trecho do livro que você leu, né? A gente vai perdendo confiança, porque é tudo muito confuso. Sim. E aí você fica naquela, vou, não vou. Entendeu? Qual que é o selo que eu dou pra esse, né? Qual caixinha que eu coloco? Eu ia falar isso. Qual caixinha que eu guardo este indivíduo? E família, então? Família 200 vezes pior. Porque é tudo gritante, né? E assim, você tem a relação afetiva. Então, quando eu falo que todo mundo devia morar fora da casa dos pais com alguém sem relacionamento amoroso, tipo um colega de quarto, faculdade, república, para você limpar a mesa. Porque a hora que você divide a casa com alguém, é muito complicado. A hora que você divide a casa com alguém por quem você tem sentimentos afetivos, aí piora muito. Só que às vezes você tá brigando coisas que são só pelo fato de estar dividindo o mesmo espaço e você acha que é por causa da relação, então acabou, meu amor acabou. Não, olha, isso é seu perfeito. amor não acabou não, cara. É normal uma pessoa que tá morando com a outra abrir a geladeira, ver uma coisa gostosa, comer e sem chegar pra comer não tá lá. Não tem nada a ver com amor isso aí. Tem a ver com dividir espaço. Essa treta é natural, né? Então eu falo que pra gente, pra mim, que sou autista, essas coisas ficam muito claras. Entendeu? De segmentar, de separar, né? Você acha que tem a ver com um tempo de terapia? Porque muitas pessoas não enxergam isso nunca. Sendo autista ou não enxergam isso. Ah, sim. Não, também. Você acha que é uma coisa que foi revelada nessa autodesconstrução, né? Muitos e muitos anos de análise, um período de análise com um analista que eu tive foram 20 anos. Então, assim, é um olhar para dentro profundo. Profundo. E aí, esses dias eu tava comentando aqui em casa que, assim, o diagnóstico, eu sempre falo que o diagnóstico é muito importante. Eu acho que é uma parte do processo o autodiagnóstico, mas eu acho que o diagnóstico formal é importante você buscar. Porque isso daí põe as coisas na mesa. Entendeu? Então, por exemplo, eu hoje sei como minha mente funciona. Então, aquilo que antes me atrapalhava como disfunção executiva, hoje é uma ferramenta de excelência. Vou dar um exemplo. A minha disfunção executiva, eu não consigo começar se eu não sei o próximo, se eu não sei todos os passos, não é nem o próximo passo. Porque, pra gente, a insegurança do imprevisível me bloqueia, me trava, né? Isso na relação, então, vou chegar lá, mas a pessoa vai responder o quê? E se ela responder aquilo, eu digo o quê? Nossa, tá lá no final. Eu não consigo abrir a boca, porque minha cabeça não sabe todos os passos. E durante muito tempo, a maior parte da minha vida, isso era, para mim, uma causa de bloqueio, de não realizar, de começar e parar na metade. De evitação. Assim. Isso. Então, a disfunção executiva. De repente, eu com o diagnóstico, eu entendi que a minha cabeça precisa de previsibilidade. Então, eu preciso de todos os passos antes de iniciar aquilo, senão eu não consigo. Então, o que eu faço hoje? Planejamento. Eu vou... Sei lá, vou dar um exemplo recente, montar o kit da nave Millennium Falcon do Star Wars. Eu preciso, antes na minha cabeça, Michele, pesquisar o preço do kit, ler o manual do kit, ver as cores que vão ser usadas para pintar, ver onde vendem essas tintas, ver que materiais que eu vou precisar. A hora que eu faço essa pesquisa, que eu tô com tudo que eu sei que é, tipo, apertar um botão, aí, quando eu dou start, aí eu consigo realizar aquilo de uma maneira completa. Então, hoje na minha vida, eu já sei que para eu conseguir fazer alguma coisa, eu tenho que sentar e planejar. Eu tenho que antecipar todos os passos.
Aí é o que eu falei, o que antigamente era disfunção executiva, hoje é um caminho, quando eu digo de excelência, não no sentido de que o que eu faço é maravilhoso, mas no sentido de que não tem, eu consigo realizar a tarefa toda. Então as pessoas falam, mas você fez? Fiz, porque eu sentei lá, planejei e tal. Outro exemplo. Olha a importância desse processo. Nossa, muito claro esse teu exemplo e como que isso facilita e como faz os pais poderem enxergar ou a pessoa que acompanha poder enxergar a importância disso. De deixar claro algo que pro outro, tanto faz, depois a gente vê. Meu, essa frase depois a gente vê deve ser mortal. Só não existe pra mim como depois. Não existe o depois a gente depois, vê. Que depois. É um breu, entendeu? É um abismo. A minha tem uma amiga que fala que é como se acabasse a linha do trem. É isso, é um breu. Se de repente a partir dali, como que você vai? Quem que conseguiria dar um passo em direção a um escuro absoluto, a um nada? Ninguém. Só que pra gente é assim, na nossa cabeça, qualquer coisa que não tenha o passo seguinte... Some. E aí, olha que interessante, a partir do momento que vem uma ferramenta de organização que a gente pode chamar de acessível, de acessibilidade, tudo fica organizado. Cadê a dificuldade? Ela vai embora com a ferramenta de acessibilidade, que é o planejamento. No meu caso, eu tô falando especificamente... Da disfunção executiva para tarefas. Sim, né? Uma coisa pontual. A coisa do relacionamento é um pouco mais amplo, mas de alguma forma funciona, né? Então eu me preparar para aquela situação, eu antecipar o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. E se o fulano falar tal coisa, o que eu faço? Esse teatrinho antecipatório, ele é importante. Faz parte. Do processo de previsibilidade. Eu ensaio falas, entendeu? Às vezes eu vou para uma situação, tá bom, mas eu vou chegar lá, eu vou dizer o quê? E papapá. Então, existe um ensaio. Vai ter uma palestra. Não é o que eu vou falar na palestra, mas entre eu chegar no local e a palestra se iniciar, eu tenho que ter um script. Um processo. Quem que vai falar comigo? Como que eu vou? E às vezes eu pergunto para a pessoa onde eu vou ficar. Eu me lembro que há uns meses atrás teve um evento na Câmara dos Vereadores aqui e chegou um rapaz lá, que eu não sei se ele era assessor do vereador que estava promovendo o evento ou se era uma pessoa, um funcionário da Câmara. E ele chegou para mim e falou, olha, Zizo, aqui, você vai falar aqui, a gente vai anunciar, eu vou entrar primeiro, vou anunciar, depois o vereador vai falar, aí ele vai te chamar, você vem aqui pra frente e você fala. Eu falei, cara, muito obrigado, porque não é todo mundo que faz isso, você entendeu? Às vezes exame, eu fico louco quando as pessoas chegam e vão fazendo as coisas. Aguarda aqui, ponto. Aguarda tem quando? Por quê? Aguarda o quê? Não, então, já teve vez de eu ir, você falar, nós vamos fazer isso, aí você vai sentar aqui, aí eu vou fazer tal coisa, aí vai ser assim, aí vai ser assado, aí papapá e tal, joia. Aí eu consigo realizar aquelas etapas, entendeu? Tranquilamente. Porque a gente cai naquela conversa do início do livro, uma questão de confiança. Confiança no que meu corpo vai conseguir se organizar nesse espaço, seja em questão social, seja em autorregulação emocional, física, etc. E confiança no outro. Será que ele vai quebrar esse padrão de previsibilidade? Será que ele vai ter, vai ter um acordo meio que não dito, entre nós para poder funcionar na mesma linha? Então, para mim, eu vejo como uma claridade. Mais uma vez, a gente volta para a questão. É uma ferramenta de acessibilidade que foi gerida por você, no caso. Que pode ser transferida para qualquer outra pessoa. Sim, senhora. Eu acho que a gente pode... Olha só, esse assunto dá muito pano para manga. E a gente tem várias perguntas ainda dentro desse tema. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando romper o tamanho dos nossos programas para deixar um programa mais compacto, para quem quiser assistir de pedacinhos. Então, a gente interrompe, encerra esse bloco e a gente retoma de novo com mais assunto voltado para esse mesmo tema. Pode ser? Exatamente. Então, olha, fica com a gente, acompanha. Se você quiser dar um tempo agora, vai passear, volta depois, assiste amanhã, senão já emenda pro próximo que a gente vai continuar com esse assunto. Um abraço para vocês e até mais!
E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.